Agora que fizemos então algumas referências a alguns aspectos que são importantes, principalmente para aqueles que acompanham aqui o canal, tudo aquilo que está relacionado com o PHP, vamos regressar aos conceitos do Node. E para explicar de uma forma introdutória o que é o conceito do Global Object. Sim, o que acontece com o Node é aquilo que acontece um bocadinho com o JavaScript quando estamos a executá-lo dentro de um ambiente de um browser. Por exemplo, se nós abrirmos aqui um browser, eu vou chamar aqui as ferramentas do programador. Vou aqui escrever só para ver o tamanho de letra, vou aumentar aqui o tamanho de letra substancialmente. Nós, quando abrimos aqui a parte da consola, pressionando o F12 para vir às ferramentas do programador, nós podemos executar JavaScript aqui. Ora, existe um objeto global, aquilo que nós chamamos um Global Object, no contexto do JavaScript dentro de um browser, que é o objeto window. Okay? E quando nós executamos aqui o window, basicamente ele vai nos dar aqui uma listagem muito extensa de propriedades, funções, etc., que estão adicionadas ou que estão associadas, o termo correto é este objeto window. O objeto window está para o browser como o global object está para o Node. E nós iremos depois ver o que é que nós temos disponível dentro desse global object. Mas agora repara aqui o seguinte, por exemplo, se eu usar a expressão setTimeout, que é uma função muito utilizada dentro do JavaScript para definir aqui um determinado intervalo de tempo para que seja disparada uma determinada função ou evento, nós vamos colocar aqui uma arrow function e nesta arrow function nós vamos colocar aqui que vai ser emitido uma expressão aqui na consola. Vamos colocar aqui console.log, terminou, ok? E nós vamos dizer aqui no setTimeout que vamos esperar aqui 3 segundos, ok? Então vamos colocar ali 3000. O que acontece aqui é que quando eu executo aqui este código, ok? Repara que ele ali colocou 2 e ao fim de 3 segundos apresentou-me ali a expressão que eu coloquei dentro desta arrow function. Ora, para escrever esta função que aqui está, que faz parte do window, eu não tenho que escrever aqui o window.setTimeout, ok? Porque como faz parte desta função do objeto global do nosso browser, nós só temos que escrever então o setTimeout e ele é executado porque implicitamente o window, como sendo um objeto global, já está definido aqui. Portanto, nós temos acesso direto a estas funções todas. Vamos criar aqui muito rapidamente no nosso VS Code uma nova pasta. Eu vou abrir aqui na parte do JavaScript Node. Vamos criar aqui uma nova pasta e vamos lhe chamar 002. Ok? E o que é que nós vamos ver aqui? Vamos basicamente fazer uma breve introdução ao objeto global do Node.js. Então vou colocar aqui simplesmente global.js, vamos lhe chamar assim, e aqui dentro eu vou colocar assim console.log e vamos colocar aqui objeto global. Ok? De seguida eu vou colocar aqui um console.log e vamos apresentar o objeto global que nós podemos, ao qual nós podemos chegar simplesmente colocando isto desta forma. Então eu vou abrir aqui o terminal e se eu agora executar o node e espaço global.js, vamos ter aqui muita informação relacionada com o nosso objeto global. Repara, não é muita informação, mas é a informação que é a mais importante. Portanto, ao executar aqui o node global.js, nós temos aqui o objeto global, que foi o texto que eu emiti na consola, e depois temos aqui a apresentação de uma estrutura relacionada com o tal objeto global. Ele tem aqui várias ideias que nós agora não vamos explorar, como é óbvio, à medida que formos percebendo como é que isto funciona, vamos começando a entrar mais a fundo, mas repara como tem aqui o setInterval e também tem o setTimeout. Então significa que nós podemos aqui com o Node começar logo a usar este tipo de funções que não são exclusivas do nosso browser. Então vamos fazer aqui um pequeno exercício também muito simples. Então eu vou fazer aqui vamos aqui comentar o código, ok? Vamos fazer aqui um setTimeout. Vamos usar aqui este snippet. No snippet nós vamos ter aqui um console.log terminado. E aqui vamos definir o nosso timeout. O nosso timeout vamos colocar outra vez também
os 3 segundos e vamos colocar aqui console.log teste, ok? Vamos fazer ainda um console.log, ou melhor, um console.clear para limpar aqui o nosso terminal. E portanto, o que é que deverá acontecer neste caso? Quando eu executar, ele vai fazer um console.log teste, vai aguardar alguns instantes, neste caso 3 segundos, e vai fazer aqui o terminado. Vamos fazer aqui a execução do node global.js. Repara, ele limpa, coloca o teste e passado 3 segundos apresenta então a expressão terminado. Ora, isto mostra então que nós temos ao nosso dispor logo de imediato estas funções que vêm nativamente disponíveis com o Node. Eu volto a relembrar que não temos disponível, por exemplo, o DOM nem o BOM, porque não estamos num ambiente de um browser. Aqui também poderíamos fazer isto desta forma, colocar aqui global, ponto, ok? E quando eu tenho aqui o global ponto, e vamos agora executar aqui novamente, repara, aparece ali o teste e depois, ao fim de 3 segundos, aparece o terminado. Ora, como faz parte do global, nós não temos a necessidade de usar então a expressão global ponto. Mas não temos apenas aqui a questão das funções, nós podemos ter aqui outras circunstâncias, por exemplo, e nós vamos ter a oportunidade de ver isto com mais detalhe lá para a frente. Então nós vamos ter aqui um console.log, por exemplo, de uma, vamos lhe chamar para quem vem do PHP, uma constante mágica, ok? Que se chama dirName. E depois vamos colocar aqui um console.log, vamos colocar aqui global. E depois vamos colocar aqui o file name. Okay? Vamos verificar se estas duas implementações aqui funcionam corretamente. E se eu agora executar, ele diz-me o seguinte, ok, node 2 undefined. Bom, vamos verificar o que é que aconteceu aqui. Vamos colocar aqui, ou vamos retirar aqui neste caso, o global, ok? Então vamos fazer assim desta forma. Vamos aqui executar e repara o que é que aconteceu. Parece que nada aconteceu aqui, mas nós tínhamos um erro por termos aqui o global ponto e depois o file name. Agora temos aqui o dirname e o file name. São estes dois resultados que aqui estão, ok? Espera lá só um bocadinho. Vamos aqui selecioná-los corretamente. O que é que isto nos permite verificar? A pasta onde nós estamos a trabalhar e depois o file name dá-nos os resultados que aqui estão. É o equivalente para quem vem do PHP ao dir e também ao file. Como vês, há aqui muitas equivalências que nós iremos ter a oportunidade de ir explorando ao longo desta playlist. O que interessa agora, de facto, é ir conhecendo o Node.js aos poucos e ir fazendo as nossas implementações e vamos deixar para mais tarde depois conceitos mais teóricos relacionados com o Node, que também são sempre importantes para percebermos como é que este ambiente de execução do JavaScript funciona.